Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na tua vida e você possa ser tocado por essa palavra. Assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, que Ele possa falar ao teu coração e nós juntos, meditando na palavra do Senhor, possamos ser transformados, possamos ser renovados, que a palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas e que nós possamos a cada dia viver para o Senhor Jesus, para a vontade dEle, fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Mateus, no capítulo 5, e eu só quero ler o verso 3. Aqui é justamente no Sermão da Montanha, o primeiro sermão do Senhor Jesus, e a gente vai ler justamente o comecinho, que são as beatitudes ou as bem-aventuranças, mas hoje eu só quero deixar para a sua meditação a primeira bem-aventurança, certo? A bem-aventurança que o Senhor Jesus falou, olha, bem-aventurado é aquele que faz isso, porque dele é o reino dos céus. O que será? Né? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, o verso 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente tem as outras bem-aventuranças aqui, mas hoje a gente vai se atentar somente a essa, a primeira, né? Que vou colocar aqui o princípio, né? Para o nosso coração, para as nossas vidas. Depois, se o Senhor permitir, nós falaremos das outras nas próximas oportunidades. Mas hoje eu quero focar na primeira. Bem-aventurado os pobres de espírito. Primeiro vamos pensar naquilo que o Senhor Jesus não quis dizer com isso, né? Quando o Senhor Jesus usou esse termo pobres de espírito, o Senhor Jesus ele não quis dizer na questão financeira, na questão material. Bem-aventurado aquele que é pobre financeiramente, ou se a gente for puxar para um outro lado também, que às vezes a gente vê alguns padres fazendo, bem-aventurado aqueles que fazem voto de pobreza, porque deles é o reino dos céus. A gente sabe que justamente nesse caso, como o Senhor Jesus não está falando disso, principalmente, né, que não se fala de pobreza material, acaba também acontecendo justamente esse conflito, porque às vezes a pessoa faz esse voto de pobreza, por exemplo, mas não é pobre de espírito, né? Mas ele vive literalmente como um rico de espírito, né? Então, aqui o Senhor Jesus, nesse termo pobre de espírito, ele não quis dizer na questão material, né? Então, o que o Senhor Jesus quis dizer que bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, completo, por inteiro, é o pobre de espírito. Aqui, pobre de espírito, vamos puxar pelo menos primeiro para a parte de pobreza. Aquilo que é pobre, a gente puxa para a situação daquele que é necessitado. E a gente tem alguns níveis, né? A gente pode pensar assim, níveis de pobreza. Aquele que, de certa forma, ele não esbanja, não tem sobrando, mas também não tem faltando, tem o suficiente para a sua sobrevivência. Mas essa palavra pobre de espírito aqui, esse termo que o Senhor Jesus usou, essa palavra que ele usou, ela se refere justamente à questão da pobreza extrema, onde a pessoa não tem a mínima condição de se sustentar, a mínima condição de ter o seu sustento, de ter a sua sobrevivência suprida por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele faz, mas totalmente dependente, né? Totalmente necessitado. E aí é o termo que o Senhor usa, bem-aventurado aquele que é totalmente necessitado de espírito. Para a gente entender um pouco melhor e a gente ver um exemplo claro disso, o Senhor Jesus nos deu um exemplo muito claro daquele que é considerado pobre de espírito e aquele que é considerado, vamos dizer assim, rico de espírito. Está justamente no livro de Lucas, no capítulo 18, o verso 9 até o 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu
e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui a gente vê claramente um exemplo que o Senhor Jesus nos dá, né? O fariseu como o não pobre de espírito, ou como o rico de espírito, que ele, olhando para si mesmo, confiando em si mesmo, olhando as suas obras, e o pior. E aí é que a gente vê justamente essa questão da diferença entre você ser pobre de espírito e você, vamos dizer, ser rico de espírito. Porque ali o fariseu, ele olha para o homem, ele olha para os demais homens, olha para o publicano e ele se compara com esses homens. E é o que a palavra do Senhor nos adverte a não fazer. E é o que a palavra do Senhor justamente fala para nós evitarmos isso no nosso coração. Porque o homem olhando para outro homem, muitas vezes você pode olhar e achar uma justiça no teu coração, e achar algo que você faz: mas eu sou crente há mais tempo, eu oro mais do que ele, eu jejuo mais do que ele. Foi justamente aquilo que aquele fariseu fez. Ele olhou para os demais, olhou para aquele publicano e falou no seu coração: Senhor, muito obrigado, graças eu te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Então aqui a gente vê um claro exemplo daquele que não é pobre de espírito. Aí por outro lado, o Senhor Jesus, nesse mesmo texto, nos dá um exemplo daquele que é pobre de espírito, daquele que olha para si mesmo, mas ele olha para si mesmo não comparando com os homens, porque assim como a gente já falou, se eu comparo com outro homem, eu posso achar coisas em mim, coisas boas em mim, coisas que me engrandeçam de alguma maneira, me trazendo uma suficiência. Mas aquele publicano, ele olhou para si, não olhando para os outros, não se comparando com os outros publicanos, por exemplo, que ele podia muitas vezes falar: eu roubo, mas nem roubo tanto, porque eu tenho, Senhor, muito obrigado que o Senhor, eu ainda tenho algumas coisas de boa. Não, o publicano, ele olhou para si, e sem olhar para o seu próximo, ele olhou para Deus. E aí, quando o homem olha para si, se comparando com a justiça e a glória do nosso Deus, a pessoa literalmente se sente um nada, se sente totalmente pobre, totalmente miserável, totalmente falho. Porque nós, olhando para nós mesmos e olhando para o Senhor, nós vemos as nossas fraquezas, nós vemos as nossas maldades, nós vemos as nossas culpas, o quão miserável nós somos, o quão pecadores nós somos. Aqui o publicano, ele não falou: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, mas Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Simplesmente pelo fato de ser pecador. E é essa a palavra, essa exatamente a tradução que nós poderíamos colocar para esse sentido de pobre de espírito. Quando a gente pensa, por exemplo, também na palavra pobre, pobre tem aquele pobre que ele tem, não sobra, não tem sobrando, também não tem faltando,
ele tem a sua suficiência. Mas essa palavra pobre que o Senhor Jesus usou aqui, no original dela, se refere justamente àquele miserável, aquela pessoa, o mendigo mais pobre, literalmente, que não consegue o seu sustento, que não tem absolutamente nada para si. Ele não consegue, ele não é autossuficiente, ele não tem suficiência de absolutamente nada, ele não consegue se suprir de absolutamente nada, mas ele é totalmente dependente, verdadeiramente pobre, paupérrimo, digamos assim. E esse pobre de espírito é justamente, olha, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou totalmente dependente de Deus. Então que nós possamos colocar isso em nossos corações. Essa palavra que o Senhor Jesus tem falado nos nossos corações. Bem-aventurado, mais do que feliz, completo. É aquele que é pobre de espírito, que não vê suficiência em si, não olha para si, comparando com outros homens para tentar achar alguma coisa boa no seu coração e na sua vida, mas olha para si, olhando a Deus e vendo que é absolutamente nada. É um pobre, miserável, que necessita totalmente da graça do Senhor, que necessita totalmente da misericórdia do Senhor. Que nós possamos a cada dia sermos verdadeiramente pobres de espírito. Colocar isso em nossos corações, colocar isso em nossas vidas. Se em algum momento eu e você nós possamos ter um sentimento parecido com aquele fariseu, que se compara com outros crentes, que se compara com outras pessoas que servem ao Senhor, e às vezes acha alguma coisa melhor na tua vida, que nós possamos tirar isso dos nossos corações, que nós possamos tirar isso das nossas vidas, e possamos olhar para nós, olhando para o Senhor, e vendo quão miseráveis nós somos, quão dependentes nós somos do Senhor, quão nós necessitamos da sua graça, do seu agir sobre as nossas vidas. Coloca essa palavra no teu coração. É a primeira bem-aventurança. É a primeira beatitude que o Senhor Jesus ministrou àquele povo no Sermão da Montanha. Que ela possa ser ministrada nos nossos corações, que ela possa ser ministrada em nossas vidas. E que nós possamos viver essa palavra a cada dia em nosso ser e nosso coração. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E não se esqueça, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos pobres, miseráveis, que necessitamos da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Fique na paz.